Fala, gente, sejam bem-vindos então em mais uma aula aqui, onde a gente vai resolver questões de vestibulares e você vai se dar bem aí nas suas provas, né? Seja ela uma prova de concurso, seja uma prova da sua escola, ou seja ela o próprio vestibular. Hoje eu trouxe para vocês aqui uma questão da UCB, lá do Distrito Federal, né? Então, se você vai prestar a UCB, esse é o formato que a questão tem, tá? Eu vou ler com vocês e vou discutir sobre isso, mas o que eu vou fazer também nessa aula aqui, que eu já tenho feito em algumas outras aí, eu vou comparar essa daqui com o estilo do Enem, tá? Porque a gente está resolvendo bastante questões aí do estilo Enem, na parte de física e de matemática. Hoje eu trouxe para vocês aqui um assuntinho que é o assunto de cinemática. O que que é isso? A matemática do movimento, né? Um assunto super básico que é o movimento uniforme. Então a gente tem aqui o assunto já, você tem que saber esse assunto para entender essa questão. Tem aqui também uma playlist eu ensinando esse assunto, então vale muito a pena você ficar aqui um pouquinho no canal e aprender sobre os vestibulares e como isso é cobrado, tanto no vestibular quanto na sua prova do dia a dia. Beleza? Vamos ler a questão aqui sem mais enrolação e vamos resolver ela, tá? Lembrando que é uma questão de vestibular, não vai estar tão fácil igual são as provas na escola, né? As provas na escola são mais tranquilas. Olha só o que tem que ter aqui. Primeiro uma interpretação e depois aí uma formulação correta. Olha só. Dirigir sob o efeito de drogas, como o álcool, é perigoso por diversas razões. Olha aí, gente. Uma destas é que o tempo de reação pode ficar mais longo, aumentando o risco de colisão, né? Então a pessoa reage mais devagar, pode dar acidente. Suponha que sóbrio, atento, acordado, um motorista demore 0,30 segundos entre a visualização de uma situação e o início da frenagem, né? Enquanto sobre o efeito de drogas, ele demora ali então 90 segundos. Tá aqui, ó, o tempinho aqui embaixo, 90 segundos. Tá? E aí então acontece o seguinte: com base na situação descrita, assinale a alternativa que indica quantos metros a mais, né, esse motorista percorrerá com o carro a uma velocidade constante de 90 quilômetros por hora, em razão do aumento do tempo de reação. Então, o que significa isso? Vamos considerar aqui o tempo de reação de uma pessoa sóbria e o tempo de reação de uma pessoa que ela não está sóbria, que ela está aí bêbada, que ela está aí fumada, que ela está aí esquisita, né, gente? Então, significa que vai ter um tempo diferente da reação dela aí, né? Inclusive, pode ser até alguns remédios, tem vários remédios aí que vocês tomam não podem dirigir, tá bom? Então, se tiver sobre um efeito aí, estiver drogado, vai ter reação menor, né? Então, a gente tem aqui as duas reações, lembrando que a velocidade para as duas situações é a mesma, né? Uma coisa que aconteceu aqui quando eu fui resolver essa questão, eu pensei assim: ah, ele vai frear o carro até chegar na situação. Vamos imaginar que tem uma situação aqui, né? Essa situação ela pode ser um acidente, pode ser um buraco, né? Pode ser uma pessoa atravessando a rua. Então, para chegar nessa situação, ó, que os dois lugares aqui é o mesmo, ele iria frear até chegar lá. Não, não é isso, tá, gente? Ele continuaria com essa velocidade aqui de 90 até começar a frear. Então ele continuaria a 90 até começar a frear, né? Então até ele observar a situação e pisar no freio. Na primeira situação é um tempo de 0,30 segundos. Na segunda situação é 0,90 segundos, tá bom? E aí vamos observar então o quanto que ele anda na primeira e na segunda. Primeiro de tudo, a velocidade, gente, a velocidade ela tá aqui como 90 quilômetros por hora, você vai ter que fazer uma conversão de unidades para metros por segundo. Eu penso sempre assim, né? O quilo é um número grande, o quilo é 1.000, em comparação ao metro, é 1.000 do metro. Então eu quero diminuir do quilo para o metro. Eu vou dividir isso por 3,6, né? Olha só, e finalmente apareceu uma divisão para a gente exata aí, né? Então aqui são múltiplos, né? Eu resolvendo essa divisão, você vai ter o resultado aí de 25, tá bom, gente? Resolve certinho essa divisão. Já falei para vocês o quanto que é importante você saber dividir com vírgula. Eu já fiz isso em várias e várias aulas aqui, então acompanhe as aulas anteriores ou continue me acompanhando aqui, e qualquer hora eu trabalho alguns detalhes da divisão para você. Né? Então, esse fator multiplicador aqui, que é o fator divisor no caso agora, né, me deu a velocidade em metros por segundo. Então, quantos metros andaria na primeira situação? Olha o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui então, ó, que a velocidade que tem esse valor, ela é igual à mudança de posição dividido pelo tempo que demora para mudar a posição. Então, é o tempo de reação, né? No primeiro seria esse daqui e no segundo seria este daqui.
Vamos fazer aqui para o primeiro caso, então, ó. Tempo um. Para o tempo um, vou deixar primeiro o espaço sozinho, e aí eu vou ter então o tempo indo lá multiplicar a velocidade. Então a posição vai ser a velocidade vezes o tempo. Então a posição vai ser igual à velocidade de 25 vezes um tempo de 0,3, 0,30 segundos, né? Não é tão complicado resolver a multiplicação. Multiplicação eu acho que todos vocês que estão aqui manjam bem. E aí se você fizer certinho isso daqui, né, vai dar ter esse valor dividido, quase que um terço desse valor, né? 7,5 metros. Então, no primeiro tempo de reação, opa, pisou, freou, parou ali, ó, 90 quilômetros por hora, percorreu um espaço, ele conseguiu mudar de cor aqui, ó. Se deslocou 7 metros, né? Então, essa foi a distância percorrida aqui de 7 metros. Tá aqui. E o de baixo? O de baixo andou quanto? Vamos fazer o cálculo então, ó. O de baixo, que seria o nosso T2, realizando aqui embaixo, ó, T2 igual a 0,09. Mesmo processo, tá? Vou utilizar essa relação aqui. Então, a variação de espaço, a mudança da posição, é igual a velocidade, que é 25, vezes o meu tempo agora, que é um tempo maior. Né? E se você realizar corretamente esse cálculo aí, você vai ver que vai ser 3 vezes maior. Olha que doido aí, ó. Ele vai dar aqui 22,50 metros, ou 22,5 metros, né? Então significa que, olha o quanto que andou a mais, né? Em vez de andar só 7, andou 22 a mais. Então ele não estaria aqui, ele estaria lá na frente, nem cabe no meu desenho aqui, né? Que é 22 metros. Beleza? Vamos olhar as alternativas antes de chegar na conclusão final aqui, né? Então qual que seria o tempo? Eu errei, gente, não é 7 metros, é 7 metros e meio, né? Vamos apagar aqui por direito isso. Aqui em cima, então, é 7,5. Escrever na frente. 7,5 e aqui também não é 22, é 22,5 metros. Tá, e aí eu tenho esses dois valores. Com esses dois valores eu tenho o quê? Letra A, 7,5? Não. Letra B, 15. Letra C, 22,5. Percebam que essa questão tinha as duas alternativas, né? Então, se você faz só metade do cálculo, já tem a sua resposta. Muito cuidado com isso. Questãozinha estilo Enem. Concordo com vocês aqui, ó. Porque o Enem faz muito isso, ele é sacana nas alternativas, né? As alternativas vão ter valores quebrados, né? E significa que muitas vezes metade do processo, né? Eu só resolvi o tempo um. Vai aparecer lá nas alternativas. Olha ela aparecendo aqui, ó. Que sacana, né? Ah, mas e se eu começar resolvendo o tempo 2 primeiro? Também tinha lá nas alternativas para que você erre, né? Quando na verdade não é nenhum nem outro, é a diferença dos dois, é o quanto a mais foi andado para frente. Então vai ser 22,5 menos 7,5. Aqui dá zero. Aqui quando você substitui aqui dá 12, que dá 5 e aqui sobrando apenas o um que vai dar então 15,0 ou 15 metros a mais, né? Então, se você aí conhece alguém aí que dirige, que bebe, dirige, já avisa ele que ele não tem a menor noção. Gente, 15 metros é uma casa, é um carro, são várias pessoas, então é muita coisa que pode acontecer, né? Caso a pessoa aí não tenha uma reação muito boa, uma reação muito rápida. Tá bom? Então aí não é somente Enem e vestibular que foi essa aula aqui, né? Foi também utilidade pública aí, para você aprender um pouquinho sobre o que acontece no seu organismo e qual é o risco físico que as pessoas ao redor têm quando você faz esse tipo de situação. Beleza? Pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui a playlist não acaba, ela é infinita. Então aqui a gente continua com mais questões de vestibulares. Basta você continuar me acompanhando aí. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.